Olá para você que acompanha mais uma edição do Vitrine Alternativo, podcast para divulgar ideias inovadoras, apresentar também pessoas que realizam um trabalho diferenciado e que querem ter voz, apresentar um pouquinho do que é esse trabalho diferente para a internet, nas redes sociais, enfim. Esse é o nosso objetivo aqui do Vitrine Alternativa. E hoje a gente vai trazer uma pessoa aqui que é uma pessoa, sem dúvida alguma, com um caráter fantástico, que eu tive a oportunidade de conhecer e entrevistar por várias vezes, ex-servidor público da Prefeitura de Sorocaba e hoje palestrante. Um palestrante que, pelo que eu sei aqui, já emocionou muita gente com as suas palestras. Edinaldo Proença, mas todo mundo conhece como Buri, então eu vou chamar de Buri, até porque é a relação familiar nossa, de proximidade, familiar não, né? Praticamente família, né? Porque a gente se conhece tanto tempo, né, Buri? Mas essa proximidade permite que eu te chame de Buri como todos os amigos e todo mundo conheceu você também na Prefeitura de Sorocaba. Tudo bem, que prazer ter você aqui, viu, Buri? Tudo bom? É um prazer enorme, né? Como você falou, todo esse tempo de prefeitura, acompanhei vários secretários lá na Cruzeiro, Pois é, no jornal, e nunca tive a oportunidade de estar lá, sendo eu é entrevistado. verdade, E é né? uma honra estar aqui hoje, né? Podendo trocar ideia com você, desse tempo meu de profissão, de Com certeza. experiência, novos objetivos, novos desafios. E obrigado pelo convite. Imagina, aliás, tô tentando trazer o Buri faz um tempo. Agora casou essa. Porque agora o Buri aposentou da prefeitura, tá mais tranquilo, mas teve merecido descanso, né, também, Buri? Precisa descansar um pouquinho também, até porque as funções que você exerceu dentro da prefeitura foram de grande responsabilidade. O último cargo que você assumiu foi dentro da Secretaria da Saúde, que não é nada fácil, é uma responsabilidade tanto, né, Buri? Sim, eu era um dos gestores na Secretaria da Saúde e tomava conta, no final, nesses últimos 3 anos, de toda a manutenção da frota, tanto dos veículos normais que transportam o paciente, como também das ambulâncias do SAMU. E dentre outros, porque está lá e como Claro. carga de gestor, então sempre quando surgia alguma bucha, algum incêndio, pela experiência, Sim. era exigido, eu ia dar um apoio, apagar alguns incêndios lá na Secretaria da Saúde. Com certeza. Foram 39 anos Nossa. de serviço público, até brinco com meus amigos, né? Em 39 anos eu nunca fiquei desempregado. É verdade. Aliás, eu quero que a gente comece essa nossa conversa só para quem não te conhece. E o Buri falou que por diversas vezes eu tive a oportunidade de conviver com o Buri muito de perto, do trabalho dele na prefeitura, e você sempre sendo a retaguarda dos secretários municipais e de extrema confiança de todos os secretários que passaram por diferentes pastas. Você sempre foi o homem de confiança desses secretários, pelo pouco que a gente conviveu, assim, que eu notei. Então, tinha essa confiança, você como servidor público. Para começar, conta um pouquinho dessa sua trajetória como servidor público, um pouco da sua história, dessa experiência de 39 anos, quase 40 anos na prefeitura de Sorocaba, né? Sim. Comecei em 87. Meus primeiros 15 anos foram na oficina, na manutenção, e terminei na manutenção. Aprendi muito. E daí no governo Renato Amar, né, que aprendi muito. Com cada prefeito que passou, você aprende alguma coisa. Né? E aprendi muito no governo do Renato. E aí fui convidado para subir e ocupar cargos na área administrativa. Já tinha uma experiência nesses 15, mas aí pude fazer alguns cursos. Todas essas dificuldades que eu enfrentei durante esses 15 anos me levou a fazer o curso de Direito. Sou bacharel em Direito. Vai exercer? Falei, não, eu só não quero ser enganado. Tá certo. Porque você catava contratos de licitação com empresas e tal, e aí você ficava viajando. Então, me levou a fazer o curso de Direito. No curso de Direito, eu, além do aprendizado, fiz muitos amigos, muitos irmãos, que eu carrego até hoje. Eu consigo trazer toda essa bagagem, e isso me deu estrutura para que eu pudesse ser aí o homem de confiança de algumas chefias, de alguns secretários. Você sabe disso. Quando ia responder a algum órgão fiscalizador, ia atender a imprensa, quem me conhecia vinha sabendo que a resposta era a mais correta possível
E isso me ajudou muito. Uhum. E fez você ocupar cargos importantes também, em pastas importantes. Secretaria de Administração, Secretaria da Saúde, Economia, Desenvolvimento Econômico, não sei, Serviços Públicos, uma pasta, e só pasta de bucha mesmo, como diz o popular, né? Você tinha que resolver o problema, era resolver ou resolver. Isso deu esse know-how também de desenvolver as atividades, de lidar com situações de crise e tentar resolver, né, Buri? Um grupo político, quando chega, eu falo muito isso para os servidores e também para esses grupos que chegam a cada 4 anos, eu falo assim, esses grupos que chegam junto com o prefeito, que são os cargos de confiança, eles vêm com um projeto para a cidade, um projeto de governo, e aí nós, servidores públicos, eu faço para os servidores, tem que encaixar todo aquele projeto dentro da estrutura da prefeitura. Então, chega com o plano de governo, né? Você vai falar, ó, um exemplo, você tem aqui 10 itens, 7 dá legal, a gente vai conseguir implementar. Um aqui a gente vai estudar, esses 2 é impossível. E aí, esse eu trabalhava muito, né? Porque as pessoas chegam, ela não tem ideia de como funciona a máquina pública. Somente agora na saúde mesmo. Eu participei desde o começo do último governo. E aí algumas pessoas, eu quero isso, eu quero isso. Falava, viu, um processo licitatório demora 3, 4, 5 meses. Uhum. E eu, como que faz? Eu falava, bem-vindo ao serviço público. Por isso que o serviço público exige muito de planejamento, muito de organização, né? E dentro da saúde isso é terrível. Eu sempre falei isso aí, né? Porque o sistema engessa. E aí você chega na saúde e vê uma pessoa ali numa unidade de saúde, num posto de saúde, e a pessoa precisa de um medicamento e, por não ter o planejamento, o processo licitatório ser demorado, como que você faz? Entendeu? Então você tem que dar um jeito. Então é isso que eu falo que o sistema engessa. O sistema às vezes nos induz a erro. Uhum. Entendeu? Não que o erro seja justificável, Sim. mas... Buri, então esse é um ponto bem interessante da gente tratar e até para quem está nos acompanhando entender como é que funciona também o sistema do serviço público, porque muita gente fala assim, não, tem que fazer, tem a obrigação. De fato tem a obrigação de fazer e atender bem a população. Só que muitas vezes esbarram, são situações que acabam esbarrando em licitação, a prefeitura não tem condição, por exemplo, o Estado não tem muitas vezes condição de ir lá e simplesmente comprar um medicamento ou comprar ou realizar uma obra. Ela precisa ter uma licitação para que tudo seja dentro dos conformes, para não ter problemas com o Tribunal de Contas, com recursos públicos. Esse é o principal desafio da administração pública. Esses trâmites, esse engessamento realmente, eu não sei nem se existe a palavra engessamento, mas tá tudo engessado dentro das questões legais. É o principal obstáculo que o servidor, que as equipes de gestão encontram, é esse engessamento. A lei de licitação mudou em 21, e ela entrou em vigor em 21 e teve um período de adaptação. Hoje é a 14133. Uhum. Continua engessado do mesmo jeito. O que nós precisamos entender é que o serviço público precisa de planejamento. Então, se eu quero ter remédio para junho, julho, eu preciso começar agora. Eu falava, né, na dengue, quando eu trabalhei em serviço público. A dengue começa em janeiro, fevereiro. Quando que o serviço público é o de roçagem, é o de limpeza. Quando ele tem que se programar? Em junho. Aí você pensa, para que eu vou pensar em me programar para dengue no inverno? Uhum. Só que eu demoro 4, 5 meses para fazer o processo licitatório. E aí que eu vou ter as empresas de roçagem, as empresas para retirar os entulhos. As pessoas começam a se preocupar quando? Janeiro, quando começa a chover. Só que o processo não sai, entendeu? E aí você vem as epidemias, as pessoas internadas. Agora eu tenho todo o sistema, agora eu tenho o maquinário, a roçagem. Isso vai acontecer em fevereiro, março. E aí já passou. Uhum. Então, planejamento e organização. Precisa embutir isso no serviço público. Entendeu? Quem chega nesse grupo que eu falo, chega o grupo, com o plano de governo, precisa encaixar na vida, na estrutura do serviço público. Esse encaixe precisa existir. Enquanto isso não existir, não vai ter serviço público de excelência. Agora um ponto muito importante, esse planejamento que você citou. Dentro do serviço público é necessário. No setor privado também é muito necessário.
Só que tem um porém, o setor privado, muitos falam, e quem vem do setor público fala, como é bom trabalhar no setor privado, porque é muito mais fácil resolver os problemas. Não tá tudo engessado. Talvez a questão esbarra na diretoria que cobra 3 orçamentos diferentes para fazer um pedido, para uma solicitação de um serviço, um produto, enfim. O quanto a experiência sua no setor público colabora para passar isso para quem está no setor privado e orientar essas pessoas do setor privado? Até já indo para o lado palestrante também, né, Buri? Funcionário público de carreira que ocupa cargos de gestão tem obrigação de levar isso para os demais funcionários. Um governo que trabalhou muito isso, o governo do Vitor Lippe. Nós trabalhávamos com indicadores. E aí, tipo assim, eu participei desses processos. Quanto tempo eu demoro para fazer um processo licitatório? 180 dias. O que eu tenho que fazer para reduzir isso? Aonde estão os gargalos? E eu participei desse projeto. E a gente reduziu de 180 para 120. Ah, é pouco. Mas veja você, são 60 dias dentro de um processo. O serviço público gasta sem mensurar. Participei desse processo com uma equipe fantástica. Foi a época que estava começando o celular. Lá em 2008, 2009. Sim. O custo com o celular e até os telefones fixos era muito grande. Montamos uma equipe, 4 pessoas fantásticas. E a gente falou, viu, temos que mostrar a economia dentro dos contratos de telefonia. E nós fizemos isso com planejamento, com organização, discutindo com as empresas prestadoras de serviço, reduzimos. Nós ficamos 4 anos do contrato de telefonia, reduzindo ano a ano o que eu pagava de conta de telefone celular. Por quê? Porque eu tinha planejamento, organização, podia cobrar do servidor que usava o telefone, podia cobrar da empresa. Isso funcionou no serviço público, com indicadores. Porque eu sabia quanto eu gastava em janeiro, por que eu estava gastando aquilo e qual o caminho que eu tinha que fazer para reduzir. Entendeu? E aí isso foi nos levando a esse modelo de organização. E aí isso foi se estendendo. Lá em 2008, 2009, depois eu quis fazer economia com combustível, depois de fazer a economia com telefonia, economia com redução do tempo de licitação, agora eu quero fazer com combustível. Fizemos. Naquela época, quando a gente implantou esse sistema de gestão de combustível na prefeitura, a prefeitura na época tinha quase 800 veículos. A gente reduziu em 12% o custo. Planejamento, organização, onde eu estou hoje, qual o caminho, onde eu quero chegar. Para governos, quando chega, 4 anos é muito pouco. Ele tem um primeiro ano para entender como funciona a máquina, mais 2 anos para fazer o negócio funcionar, último ano para entregar tudo que ele planejou. É pouco. O servidor público de carreira, principalmente os que estão em cargo de gestão, tem a obrigação de saber conduzir os demais, a máquina, nesse caminho. E trazer isso para o setor privado, hein, Buri? Acho que facilita bastante diante do conhecimento e das dificuldades que o setor público oferece. Quando você fala dessa organização e planejamento trazendo para uma empresa privada, fica muito mais fácil você lidar, né? E buscar os resultados também. Sim. As empresas privadas, o grupo de funcionários é bem menor. Apesar de que a cobrança é maior. Mas não é tão difícil. Né? Eu fiz parte da criação da Escola de Gestão Pública da Prefeitura de Sorocaba. Como eu falei para você, cargos de gestor, trabalhei muito na parte de gestão de contratos. Sim. E aí o pessoal da Escola de Gestão queria montar uma escola. Eu participei do começo, muito feliz nesses 10 anos, dos 10, uns 7, eu fui, não falo professor, né? Porque apesar das pessoas me chamarem de professor, foi sempre uma troca de ideia, troca de experiência. Eu sempre tratei dessa forma. E pude ajudar muitas equipes dentro da escola de gestão. E nos últimos 3 eu estava na parte motivacional. O que a gente faz com essas equipes? Treinamento, mostra como o planejamento funciona, vai pelo lado motivacional. O que acontece, voltando lá na gestão dos contratos, tem muitos servidores, pequenas cidades e grandes cidades, que eles são levados a fazer uma fiscalização de contrato
nem tem conhecimento de como foi feito o contrato, não participou da elaboração daquele contrato. Como que ele vai poder ser cobrado? E você vê isso nas reportagens. Sim, sim. Eu só assinava. Eu nem tinha conhecimento. Sim. Entendeu? Então, por isso que tem que ser planejamento e gestão. E quando você leva isso para o setor privado, é tranquilo. Apesar de hoje, o setor privado está bastante, como eu posso falar para você, sufocado, né? Muita busca de metas. Sim. Então, Resultado imediato, né? exato. Precisa saber trabalhar isso. Porque você não trabalha tanto na prefeitura. Outra pressão. Né? Sim. São pressões diferentes. Sim, é verdade. Agora, deixa eu já casar uma coisa na outra dentro das suas assim que funções. segura a caneca? Assim? Isso, exatamente. Fazendo merchan, Buri. Boa. E uma coisa também, Buri, que eu acho que é muito interessante, é falar dessa transição, porque você saiu dessa questão do planejamento e começou a realizar um trabalho muito importante, que é a questão motivacional. Dentro do setor público, a questão que esbarra, que atrapalha a motivação do servidor de exercer as suas funções. Há um conforto pelo cargo, pela segurança que o cargo traz natural, isso deixa os servidores numa zona de conforto, até para resolver alguns problemas, para agilizar algumas questões. Não sei se eu estou entrando num assunto muito delicado também, né? De forma alguma. E é exatamente isso. Na escola de gestão, quando eu comecei, a orientação era para os funcionários com estágio probatório. Estágio probatório, para quem não sabe, o funcionário entra, ele tem 3 anos para entender como funciona a máquina e aí saber se é o que ele quer ou não. Sim. Entendeu? E aí, no começo, eu fazia a parte de gestão de contratos, mas gestão de contrato é muito maçante, é muita lei. Eu procurava, quando possível, colocar um pouco do motivacional. Eu encerrava as minhas aulas na escola de gestão assim: se você não está feliz no serviço público hoje, com 2, 3 anos de serviço público, vá embora. E a psicóloga lá do RH se descabelava. Falava assim: Buri, você é louco. Eu chamo você aqui para você orientar, para você dar motivar, e você fala pro cara, falei, mas é lógico. E aí vem no que você falou. Falei, porque se você não está feliz agora com 2, 3 anos, daqui 10 anos, a estabilidade impregnou em você e você não vai querer ir embora. E assim, com todo respeito, que eu sou servidor, vai virar um vagabundo. Entendeu? E o sistema, para você conseguir tirar um servidor, numa época eu participei de estudos no RH e nós descobrimos que 10% dos servidores estavam ociosos. Eu pergunto para você, a Prefeitura de Sorocaba tem, na última conta que eu participei, 11 mil funcionários. Que empresa que sobrevive com 10%? Né? É verdade. 11, 1.100. Né? 1.100 funcionários. Por N motivos, né? Afastamento médico, mas são servidores que nós pagamos, porque eu também pago, né? E estão aí. De alguma forma estão ociosos, né? Mas nenhuma empresa sobrevive. Então o serviço público também não poderia sobreviver. Esses 10%, se eles estivessem dentro da máquina operando, era menos funcionários que precisava contratar. Entendeu? Então, essa questão do motivacional também tem que ser levado, tanto no serviço público como no particular. E aí o desafio, como motivar também esses servidores públicos que estão há muito tempo lá, acomodados também, muitas vezes, com um salário que realmente é um salário um salário até muitas vezes diferente do que um trabalhador CLT recebe numa empresa privada. Como motivar isso? Como era o trabalho de motivação para esses colaboradores? E né? Porque você ainda segue palestrando também. A meritocracia dentro do serviço público é terrível. Não tem. Né? Então você chama o funcionário, você motiva ele com metas, com planejamento. E quando você vê o trabalho funcionando, seja o funcionário com 1 ano, com 10, é bonito, né? Até esse dia eu estava vendo um amigo meu falar para mim, ele falou assim, capricho. Né? Ele falou assim, às vezes sua mulher manda você lavar a louça. Você não quer lavar. Aí você começa a lavar a louça, aí você põe os copos no corredor,
o prato no escorredor, você vai ficar vendo que a pia tá um pouco mais limpa. Aí você pega uma panela, dá uma alisada na panela, dá uma lustre na panela. Tudo lá no escorredor, você vê a pia limpa. Aí você dá aquela limpada na pia, dá limpada na torneira. Quando você vê que o trabalho está funcionando, que tem resultado, isso motiva você. Agora, o que desmotiva? Desmotiva é quando você se mata de trabalhar e não tem meritocracia. Entendeu? Você vê um cara que é visível que ele não é capacitado e ele recebe um cargo. Entendeu? E aí vai ganhar 2, 3 vezes, às vezes no grupo. Tem um grupo, né? E o menos capacitado recebe o cargo que vai chefiar todo aquele grupo. Entendeu? Então, para quem está lá trabalhando, é difícil. Então, é complicado. Mas e para reverter isso? Porque isso faz parte da política. Sim. Faz parte do setor público você ter cargos de pessoas que são indicados porque tem uma proximidade com um candidato, com um gestor. Como trabalhar isso, Buri? É o desafio principal, né? Sim. Entregar o meio que o meio pede, né? 2010, quando eu falei para você que eu fiz parte desses grupos, que eu trabalhava com planejamento, com indicadores, eu tive um grupo fantástico. E aí, nesse meu grupo, tinha ali 8, 10 pessoas que se destacavam. E vieram comigo e trabalhamos junto por uns 5 ou 6 anos. Uhum. Graças a Deus, eu vi todas essas pessoas, porque eu anotei no papel o nome dessas pessoas, e eu vi todos eles chegarem a cargos de gestão e de fiscalização dentro da prefeitura. Mas você tem que chamar o cara, entendeu? Porque assim, ele vai ver 1, 2, 3 sendo promovido e ele não. Mas um dia, demora, mas alguém vê. Isso foi comigo. Meu primeiro cargo de confiança demorou mais de 10 anos. Eu trabalhei, eu me preparei, e aí eu vi uma pessoa, amigos, que eram promovidos, eu ajudei a tocar o serviço. Essa pessoa que foi promovida depois subiu para um outro cargo e até ela me indicou. E até eu falo isso, né? Isso me ajudou. Porque você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa derrubar ninguém para você subir. A sua hora chega. Uhum. Então, eu me preparei, não por 10 anos, porque foi 10 anos que eu fiquei lá para ter o primeiro cargo. Mas naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu falava, eu trabalhava na oficina, eu falava, eu precisava conhecer como funcionava o sistema, né, para mim poder galgar o cargo de chefia. Mudou o governo, e eu falei, agora eu tenho a minha chance, eu estou preparado. Tinha feito curso de mecânica, conhecia vários setores da manutenção. Falei, eu estou preparado. E aí, aconteceu o que eu falo aí da meritocracia. Um cara que era inteligente, conhecia, não tanto quanto eu, e foi promovido. Ele me chamou. Ele falou assim, eu até me lembro, ele me falou assim, viu, ele não me chamou, ele ligou, não tinha celular, Tá. ligou na minha mesa lá onde eu trabalhava no almoxarifado, falou assim, viu, preciso falar com você. Falei, beleza, pode falar. É que nem mulher liga pra você e fala assim, a esposa liga, viu? Quando chega em casa, ela conversa. Preciso falar com você. Falei, tô indo aí. Né? Uhum. Ele falou, não, aqui não. Vai em casa. Ele morava uns quarteirões da minha casa. Puta, era depois do almoço, daquele momento até chegar Mas cheguei em casa, tomei um banho, fiz uma bermuda, fui lá. Aí ele falou assim, viu? Sabe por que eu tô chamando você aqui? Eu falei, não faço a mínima ideia, cara. Ele falou assim, porque eu sou o novo chefe da manutenção. Naquele momento eu olhei assim e falei, caramba, era eu. E aí ele falou assim, sabe por que eu tô chamando você aqui? Eu falei, para falar que você vai ser o chefe. Ele falou, não. É que você é o cara preparado para aquilo. Eu não tenho todo o conhecimento que você tem, eu preciso da sua ajuda. E aí, Buri? Naquele momento eu tive que passar por cima de todo o meu orgulho, de toda a minha raiva e falar, tá bom, vamos tocar junto. Tocamos junto por mais de um ano o setor. Todas as ideias que eu tinha, eu tive que passar para ele implementar, entendeu? Mas ele foi muito homem. Ele foi promovido, e quando ele foi promovido, ele brigou com Deus e todo mundo e falou, o cara que tem que ficar no meu lugar é o Buri. Entendeu? Porque o cara que me ajudou durante todo esse período. E daí foi o meu primeiro, e foi uma grande lição, cara. Porque de todas as vezes eu aprendi, falei, eu tenho que demonstrar, mostrar o meu valor, mostrar que eu conheço. Vai vir por política, 1, 2, 3,
mas alguém vai chegar e vai ver. E assim foi, cara. Todos os cargos que eu tive, você sabe, eu passei por Claro. todos os cargos de chefia e liderança, graças a Deus, na prefeitura, e todos foram assim, entendeu? Demorou um pouco mais que outro, mas cheguei. E eu vejo que você se emociona também, né, Buri, falando. Não tem como, né? Não tem como, cara. Porque acho que é uma história construída com muito suor. E quantas pessoas, quantos buris também não viveram isso também, né? De passar por isso, de tentar galgar, buscar um objetivo dentro de uma empresa. Só que muitas delas desistem, vão para outras empresas, não tem a paciência, né? Como é que você passa isso, dessa paciência também? Porque tem muita gente que não tem esse negócio que você falou de engolir o orgulho e falar, não, eu vou ajudar essa pessoa a crescer, porque a minha vez vai chegar, a minha hora vai chegar. Como trabalhar isso também, Buri? Como passar isso para as pessoas, principalmente quem está nos ouvindo? E isso é das pessoas no geral. Eu vejo isso muito pela juventude. Dos meus filhos e os jovens que eu trabalho na prefeitura. Eles não têm paciência de esperar 10 anos. Entendeu? O cara quer sair do estágio probatório depois de 3 anos e ele quer uma chefia. E aí, vamos lá, por que a gente tem ouvido falar na nível federal, né, da reforma administrativa? Ela precisa acontecer. Por quê? O que está acontecendo com o serviço público hoje? Eu faço essa conta na prefeitura, com todo respeito. Faz um concurso público, entra 100, certo? Dependendo da área. 100. 20%, que seria 20 funcionários, eles vão ficar um tempo, vão visualizar um outro concurso, vão passar no outro concurso melhor e vai embora. Quem vai embora é os 20 melhores. 80 não estão capacitados, vão ficar no serviço público. Grande parte vai passar no estágio probatório e vai ser funcionário público razoável. Vai abrir um outro concurso, um outro chamado, mais 100. Daqueles 100, mesma coisa. 20 vai embora, os 20 melhores, e a gente vai ficar... E assim vai ser o serviço público. Se a gente não pensar numa reforma administrativa que melhore esse mecanismo, tá fadado ao fracasso, vai fracassar. Que coisa. Buri, dentro dessas experiências, e acho que foi muito bacana isso que você passou agora, da calma, da resiliência, de falar, poxa, esse cargo é meu, era o que eu queria, mas eu vou ter que engolir porque minha hora vai chegar. De que forma a condução dessas palestras, falar um pouco também de como você transmite esse comunicado em cada palestra que você dá também. Essa história que eu falei para você, desse chamado desse meu amigo, eu conto na minha palestra. Eu até brinco, né? Quando eu entrei, não foi no primeiro dia, mas eu coloco a minha vida como um filme, até comparar o filme do Rocky Balboa. Boa comparação. Pra mim é um dos meus favoritos, hein? Como a gente deve acreditar no sonho, pessoal, quando eu coloquei isso, lá em 2009, 2010, o cara falou, tonto, vai colocar um filme do Rocky Balboa, né? Que eu coloquei o Rocky 1, né? Rocky 1, Rocky 1 não, Rocky o Lutador, né? Rocky o Lutador, Eu, viu? Xaropice. Quem assiste a palestra gosta. Pelo menos 70%, 80%. E aí, você pode ver, faz pouco tempo o Rocky foi usado, ele subindo as escadarias lá, num comercial de um banco. Exatamente. Eu falei assim, tá vendo aí, ó? Isso foi faz 2, 3 anos. Cara, e é um símbolo. Hoje esse filme do Rock, não tem uma pessoa que vá pra Filadélfia que não sobe aquela escadaria e faz o símbolo. Aquilo é clássico, é história, é história. Eu vou ter que ir um dia lá. Vai, eu quero ver essa foto, Buri. Merece, eu quero ver essa foto. Preciso. Mas como passar, contar um pouco. Até porque você transmite, acho que nas suas palestras, a sua história também, né? Sim, não. Quando eu comecei a fazer palestra de gestão, que era maçante, eu falava para minha parceira, a Cláudia Patrício, parceira tanto de prefeitura, de gestão, como de escola, porque ela conhece muito de processo licitatório. Eu fazia parte de gestão. A gente dividia a aula. De colocar alguma coisa motivacional. E aí, quando nós deixamos a Secretaria de Administração, as pessoas que estavam lá falaram assim, viu, não é legal eles estarem lá. E as pessoas vieram, o pessoal da escola, como a gente vai chegar em vocês? Falei, não, nada mais justo. Que as pessoas que estão trabalhando apliquem essa matéria. E foi legal. E a pessoa falou, e agora? Falei, e agora vocês veem o que vocês querem fazer comigo, né? E aí o pessoal falou, não, já sei, a gente vai pro lado motivacional. Legal. E aí eu peguei, fazia o início e o encerramento dos cursos,
e falando dessa parte motivacional. Eu fiquei curioso pra você falar como é que você usa o filme do Rock, o Lutador. Como é que você usa dentro da palestra? Contar um pouquinho. Sim, o Rock, ele escreveu o filme baseado numa luta que ele assistiu do Muhammad Ali e escreveu. Saiu vendendo o roteiro, mas ele era muito feio. Ele não conseguia vender. E aí as pessoas falavam, ó, eu compro o filme, mas você ser o ator principal, esqueça. E ele persistiu, até que 2 diretores chegaram e falaram, viu, o roteiro é bom. Mesmo com esse cara brutamonte aí, existe a possibilidade de fazer sucesso. E aí, na época, a Pictures falou assim, tá bom, vocês vão abraçar essa bronca, os 2 diretores, só que o filme vai ter, tipo assim, um orçamento reduzido. Pode ver, o filme, assista. Sim. Viu? O cenário, as roupas. Não, é simples viu? demais. Entendeu? E eles fizeram. O Rock, o lutador, ele, até hoje, ele arrecada. Entendeu? Por quê? Porque ele acreditou. Imagina, eu falo para as pessoas, imagine você se o Sylvester Stallone não tivesse acreditado no filme, no potencial daquele filme dele. Não teria o Rock lutador, o 2, o 3, o 4, o 5, o Creed, né? Creed 1, Creed 2, não teria Rambo, não teria Cobra, não teria Mercenários. Cara, ele acreditou no sonho. E aí que eu falo para as pessoas, aconteceu comigo, eu acreditei. Quando eu cheguei no serviço, eu falei, um dia eu vou ser chefe. Não foi no primeiro dia, como no filme, mas eu andava pelas ruas de paralelepípedo da oficina da prefeitura, eu falava, um dia eu vou ser chefe. E eu me preparei para ser chefe. Tive algumas decepções, alguns desgostos, mas cheguei. Cheguei como? Sem puxar o tapete de ninguém. Entendeu? Isso, todo mundo que me conhece sabe disso. Você sabe disso. Com certeza. Entendeu? Sim. Então, é isso que eu passo para as pessoas. Como a gente construiu a escola de gestão. Eu estava lá em 2010, 2009, nós estávamos eu fazia parte do processo licitatório e eu fazia as compras diretas. Eu contratava os palestrantes para a prefeitura. Olha que legal. Olha só. E aí, contratava uma palestra lá para o pessoal da saúde, por exemplo. E eu olhava o tema, pô, legal. Eu já tinha esse sonho. Falei, que legal. Aí eu chegava pro cara, dava o retorno, né, que estava contratado, falava, só que é o seguinte, não é 20 alunos, é 21. Cara, por quê? Porque eu falei, porque eu vou assistir. Muitas palestras, muitos cursos bons, mas tinha uns que eram uma porcaria, cara. Entendeu? Eu até brincava com o cara, muito dos cursos custava R$ 7.990. Sabe por quê ou não? Não? Porque o limite licitatório era 8 mil. Olha só. Olha, sacanagem. Você vai vendo, né? E aí eu falava assim, poxa vida. Falava com os secretários, com as pessoas que ocupavam os cargos de gestão na época, falava assim, viu, nós temos servidores dentro da prefeitura que conseguem falar muito de gestão, de saúde, de N assuntos da prefeitura, não precisa contratar. Daí a pessoa falou, mas como faz? Eu falei, vamos montar uma escola de gestão. E aí aquele sonho foi, e a gente começou. Entendeu? E montamos os módulos, jurídico, licitação, obras. E cada vez mais a gente vê caras novas na gestão da prefeitura, né? Isso que é bacana. Aliás, a gente tá entrando já na reta final dessa nossa entrevista, porque, cara, Buri tem história demais. A gente tem que fazer uma segunda parte, Buri, não tem jeito. Falando um pouco também dessa nova fase, agora o Buri é aposentado como servidor, mas continuando exercendo algumas funções. Você tem um treinamento preparado também agora de NR1, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente dessa preparação, dessa nova etapa também como palestrante e fazendo esse treinamento também de NR1, né? Eu até brinco com as pessoas da prefeitura, algumas pessoas me convidam para voltar. Eu falo assim, eu quero assistir a Copa do Mundo aposentado. Então não tá descartado de voltar? Não. Mas eu falo, eu quero assistir a Copa do Mundo aposentado. Aí até lá, passa o desejo deles e passa a minha vontade. Ou não. Vamos ver. E aí apareceu essa questão do NR1. O NR1 é da parte saúde mental dentro das empresas. E o NR1 ele vai ser exigido a partir de maio de 26. Eu acredito que metade das empresas não sabem disso ainda. Mas vai ser exigido, entendeu? Então eu estou me preparando, né, para poder ser um implementador do NR1.
E dentro desse trabalho da NR1, que justamente cuida da saúde mental, e hoje a gente conversa com muitos gestores e percebe que a questão de saúde mental é o que mais acaba pegando muitas vezes na questão dos trabalhadores. Como é que vocês estão vendo isso, a importância de trabalhar com mental, principalmente, e você como palestrante, agora, para propagar a NR1, como vê a importância de você trabalhar o lado emocional, colaboradores, servidores, enfim? O servidor, e assim cabe para todo mundo, ele precisa gostar do que ele faz. Chega domingo à noite, sabe que ele vai trabalhar no outro dia cedo, e eu passei por isso 39 anos. As pessoas falam para mim assim, Buri, o que te motiva? Mudei de vários setores e falo mais uma vez, você presenciou, conversei com você, Sim. E eu procurei sempre dar o máximo de mim. Em cada setor que eu passei, eu falava assim, desafios e motivação. Eu me motivava. E é isso que tem que acontecer. As empresas precisam entender o que está acontecendo com o servidor, o que afeta o servidor. Colaborador também, né? Sim, tentar encaixar ele dentro da onde ele mais possa se envolver. Porque se ele não está feliz aonde ele está colocado, ele não vai render. Entendeu? E assim, estuda, vê o que está acontecendo, treina, e se não der certo, aí demite. É o caminho, entendeu? Mas tem que ter esse processo evolutivo. Para que o servidor consiga dar o melhor de si. Se você não está feliz, cara, felicidade é tudo. Né? Nessa minha vida, eu tentei entender a felicidade das pessoas. Fiz até curso de filosofia. Sou formado em filosofia, buscando entender, né, o que é a felicidade. Né? Não cheguei ainda a essa... Por mais que escuta Clóvis de Barros, Karnal, o outro barbudo lá, o Cortella. Tive uma visão assim, mas eu quero entender, né? E é importante que a gente entender o que motiva as pessoas. Muitas vezes não é motivação, né? É raça mesmo. Uma academia é bem isso, né? É verdade. Eu aprendi isso aí. A duras custas, eu falei, se tem um negócio que não funciona, é academia. Tem que ser no ódio. É verdade mesmo. Tem que ser... Motivação, eu até brinco com as pessoas. O pessoal fala, a palestra é motivacional? Mentira. A minha palestra não é motivacional. Quem assistiu sabe, eu falo bem isso. Por quê? Porque o motivacional, daqui 4, 5, no máximo 10 dias, passou. Aí você vai por brio, por determinação, por planejamento. O importante é você entender a felicidade. Eu acho bonito isso. Entender onde que você é feliz, né? Pra você ter sucesso na sua vida. Sim. Dá rapidinho? Claro. Pra quem assistiu o filme Troia. Troia. Lindo filme. Claro. Tem uma outra parte que é a Odisseia de Ulisses. Sabe dessa história, não? É o retorno, porque no filme é 2 horas. Mas a guerra de Troia demorou mais de 10 anos. Acabou a guerra. E aí, eles retornaram. Todas as pessoas que estavam lutando, eles retornaram. E aí, Ulisses, sabe quem é Ulisses ou não? Sim, herói Sim, sabe o que grego. ele fez? Não, Ulisses foi o idealizador do cavalo. Sim. É Ulisses. Ele estava voltando. E aí parou com o barco dele, com a equipe dele, parou numa ilha para catar mantimentos, entrou numa briga e ele furou o olho de um cíclope. Já pensou? Uhum. Grande problema de furar o olho do cíclope? Pois é. Então, só tem um olho. Só tem um olho. E aí, filho de Poseidon, o cíclope. O cíclope falou, viu, vamos dar um jeito de dar uma castigada no cara. Aí ele chegou para Calipso, falou, prende o cara. Aí ele passou na ilha de Calipso, prendeu ele lá. E ele ficou lá por quase 10 anos na ilha de Calipso. Como que era a prisão? Calipso, você imagina, né? Não é a Calipso que você está imaginando. Não é, não é Joelma. Era uma princesa maravilhosa, uma rainha, entendeu? Ele estava lá na ilha, preso, tinha ninfas, as ninfas levavam lá a cervejinha para ele, o churrasquinho. Frutas. Essa era a prisão dele lá. Só que toda tarde, Ulisses ia até a praia, via o pôr do sol, e ele queria retornar para a terra dele, onde ele era rei. Porque quando teve a guerra, os caras cataram os reis de várias
reinados, países, né? E levaram pra guerra, entendeu? E aí, ele queria voltar pra Penélope, que era a esposa dele. Só que passou o tempo, aí Poseidon, Zeus, falou assim, viu, acabou com essa palhaçada aí, vai deixar o cara preso aí até quando? Acabou. E aí Poseidon, que tinha pedido pra Calypso, falou, viu, o homem lá em cima mandou acabar com a prisão do cara aí. E mulher, como você sabe, sempre dá a última cartada, Calypso chegou e Ulisses falou, campeão, é o seguinte, mandaram liberar você, mas eu tenho uma proposta. Se você ficar comigo, aqui, preso na ilha de Calypso, né, com todas essas, eu te faço uma proposta. Eu te dou a imortalidade. E você vai ficar assim, bonitão, jovem, forte, pro resto da vida. E aí Ulisses olhou para Calypso e falou assim, mais vale uma vida mortal do lado de quem você ama do que uma vida imortal onde você não é feliz. Tchau, vai embora, pegou o barco e voltou para Penélope, onde ele era feliz. Então você tem que buscar a felicidade sempre. Se você não está feliz, quando eu falar para os caras lá no estágio probatório, não está feliz aqui, meu, vai embora. Tem que ir. E nas empresas que eu vou fazer palestra, eu falo isso. Né? Se você, não é aqui o seu... Né? Você acorda de manhã, vem trabalhar, pega ônibus, vem de carro, toma chuva, não está feliz. Não fica aqui, cara. É muito tempo. É muito tempo pra você. Imagine eu, 39 anos. Você 39 anos de labuta, de sofrimento, de lugar que não buscava felicidade, cara, é um sofrimento. Que falar, nem quero imaginar como porque não passei por isso. Olha, Edinaldo Proença, Buri, que aula, que prazer tê-lo aqui. Acho que dava pra gente continuar por horas e horas trocando ideia, que é muito agradável, sempre bom bater um papo com o Buri quando a gente tem oportunidade. Obrigado e olha, parabéns. Primeiro pela sua carreira construída, viu, Buri? É uma carreira de um cara íntegro, ético, e se você teve todas essas funções de importância dentro do serviço público, não foi por acaso. Não foi porque simplesmente se apadrinhou com alguém ou não. Porque a gente sabe que na política muitas vezes é assim. Não foi pelo topete. Foi pela competência. E isso eu tenho certeza, porque o reconhecimento vem... Eu estive na sessão da Câmara quando você foi homenageado, né? Eu estava lá quando você foi homenageado na sua aposentadoria e deu para perceber o carinho que todos têm no setor público por você. E não é por acaso, pela pessoa que você é também. E agora, passando um pouco desse conhecimento, dessa sua experiência, por meio das suas palestras, com certeza você agregou demais pro Vitrine Alternativa. Obrigado, viu, Buri? André Fasano, eu que agradeço. Né? Parabéns aí pela nova empreitada também. Obrigado. Cara, é um prazer estar frente a frente com você. Com certeza. E eu vou tentar convencer o Buri a ter um programa dentro do Central Podcast, que é o nosso canal aqui no YouTube. Eu quero um programa do Buri. Eu vou negociar. Fechando aqui, terminando, a gente negocia, tá bom, Buri? Obrigado, viu, Buri? Como eu sempre digo para todos os meus amigos, né? Vamos namorar. Exatamente. Buri, obrigado, valeu. E ó, fica o convite. Tem que voltar, não tem jeito. Sim, vamos lá. Assim que amadurecer alguns projetos aí, a gente volta. Isso, a gente volta. Então, quero desejar sucesso a você mais uma vez. Obrigado. Parabéns. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer. Não tem nem mensurar. Legal. O prazer é meu. Deus te abençoe grandemente e todo sucesso do mundo para você, meu amigo. Amém, Buri. Muito obrigado, Edinaldo Proença, mais conhecido como Buri, não tem como não chamar de Buri, o Edinaldo Proença, Buri, grande figura aqui da cidade de Sorocaba, uma aula também de gestão, de motivação, principalmente. E esse é o objetivo do Vitrine Alternativa, é passar ideias inovadoras para conscientizar, levar a voz de outras pessoas, para quem sabe influenciar também de uma forma positiva outras pessoas, inspirar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui dentro do Vitrine Alternativa. Gente, obrigado demais. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo também todos os contatos do Buri. Quem tiver interesse das palestras do Buri, fique à vontade em procurá-lo também, que é sempre muito bacana, com certeza. E aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso fortalece demais o nosso trabalho dentro do canal do Central Podcast, tá bom? Gente, valeu mesmo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vitrine Alternativa volta em breve com mais novidades, mais ideias inovadoras e ideias inspiradoras. Tchau!